som no Notícias da Manhã. Muito bem, havendo uma reportagem ontem, feita pelo companheiro o companheiro Romário Evangelista, da Coirmã Vaza Barris, com Antônio Manuel, e me trouxe aqui uma reflexão sobre a comunicação aqui em Jeremoabo e fim e início de ano para nós comunicadores locais, para os amantes do rádio. É momento de comemorarmos os primeiros passos efetivos da comemoração em nossa cidade, né, e, por consequência, na nossa região. É um meio de comunicação de massa em Jeremoabo, celebrado nesta época, porque as duas emissoras institucionalizadas foram inauguradas nesses períodos do ano. A primeira emissora de Jeremoabo, a Rádio Vale do Vaza Barris Limitada, que foi uma concessão conseguida por Antônio Manuel de Carvalho Dantas junto ao deputado Luiz Eduardo Magalhães e cedida à Diocese de Paulo Afonso por intermédio do Monsenhor Francisco e do Bispo Dom Mário Zanetta, entrando no ar em junho de 1993, numa fase experimental, período esse em que também aconteceu a formação e preparação, né, dos profissionais, daqueles que comporiam o seu quadro de funcionários, inclusive deste amigo que vos fala. Então, mesmo tendo começado as primeiras transmissões em junho, né, a rádio só foi inaugurada de forma definitiva no dia 7 de janeiro de 1994, né, tive a oportunidade de fazer o primeiro programa da emissora, quando se deu início à exibição de sua grade de programação sob direção do padre Pedro Paulo Tormena, né, que era um catarinense e muito, na época ele foi até presidente da Associação das Emissoras de Rádio do Estado de Pernambuco, né, e coube a ele a implantação da Jeremoabo FM, como também a formação da equipe, que era, né, tinha o objetivo de levar a evangelização através do rádio, né, buscava valorização da vida, sendo um meio de interação com as comunidades mais carentes do sertão baiano, com a participação ativa do público, resgatando sua cultura e os valores. Em toda a sua trajetória sempre enfrentou muitos desafios, sobretudo pela sua imparcialidade política e pela sua luta, né, pela promoção da dignidade da pessoa. Né? E parece coincidência, mas as primeiras transmissões aqui da Rádio Jeremoabo FM também aconteceram no mês de junho. Né? Jeremoabo FM, concessão adquirida também por Antônio Manuel de Carvalho Dantas, mas dessa feita já adquirida por licitação pública, ou seja, né, ficava com a concessão quem oferecesse mais dinheiro, e Antônio Manuel acabou ofertando o maior lance, quem desse o maior lance, e foi assim que foi adquirida a concessão da Rádio Jeremoabo FM, ao contrário da primeira, que foi conseguida através de amizade. Na época, Antônio Carlos Magalhães era o ministro das Comunicações, e Luiz Eduardo Magalhães era o seu filho, e por amizade com Antônio Manuel acabou conseguindo, Antônio Manuel acabou carreando uma concessão de rádio aqui para Jeremoabo. Mas essa história, acho que eu vou trazer essa reportagem, né, para o meio-dia, para a gente evidenciar um pouco dessa questão do surgimento do rádio como um todo aqui no município de Jeremoabo, porque até então, né, o meio de comunicação aqui nos carros de som e os serviços de alto-falantes que já estavam ultrapassados em alguns, e acho que até já desativados nessa época. Bom, então, em dezembro, no dia 1º de dezembro de 2028, marcou, né, como eu já disse, a Jeremoabo FM já havia feito suas primeiras transmissões aí durante o mês de junho, suas primeiras experiências, e começou, então, um pouquinho mais tarde a fazer as suas primeiras transmissões em fase experimental. No 1º de dezembro de 2008, marcou a história também da comunicação jeremoabense, porque nesse dia a Rádio Jeremoabo FM foi ao ar pela primeira vez. Mais uma vez tive a oportunidade de levar o primeiro programa da emissora ao ar, invadindo os lares jeremoabenses e da região com entretenimento, informação, né, a programação que já nasceu vitoriosa. Hoje atingindo aí mais de 30 municípios, né, numa estimativa de mais de 1 milhão de pessoas no seu raio de alcance, e uma das mais acessadas estações de rádio da Bahia, dominando
amplamente audiência na região, consolidando assim, o sonho do proprietário Antônio Manuel de Carvalho Dantas em ter a sua própria emissora em funcionamento, né? Então, possui do nascer do sol ao raiar da aurora do dia seguinte uma vasta programação, aí, um jornalismo que é carro-chefe da emissora, de muita credibilidade em toda a região, né? E mais do que um programa de notícias, o Notícias da 106, o Notícias da Manhã, são um portal de cidadania e é uma ouvidoria da população. Então, de modo que nessa época do ano a gente tem muito a comemorar na comunicação jeremoabense, né? Sobretudo no rádio jeremoabense. Eu lembro, a gente falando aqui do Padre Pedro Paulo, a rádio começou a ir em fase experimental, mas a equipe ainda estava em formação. Eu recebi um convite para fazer parte da equipe, eram umas 30 pessoas, eu acho, né, que foram indicadas aí para fazer parte do grupo de onde seria retirada a equipe, né, e fomos aos poucos tendo aí os encontros, né, a formação da equipe e posteriormente, né, daí foram escolhidos aqueles que iriam ao ar, né, e passaram por um processo de aprimoramento lá no Centro Diocesano de Glória, um período de 15 dias, outro período mais de 15 dias, tanto com Pedro Paulo Tormena, como também pelo peruano, Paulo lembra bem o nome do peruano? Pedro Sanches, né? O peruano Pedro Sanches, que era uma sumidade em termos de comunicação, né? E juntamente com o padre Pedro Paulo, né, deram sequência à formação, com o padre Celso também aí auxiliando um pouco nessa questão. De modo que a formação da equipe da Voz da Barris, né, pelo menos o carro-chefe naquela oportunidade, né, que foi ao ar quando colocou a sua programação em definitiva ao ar, no dia 7 de janeiro de 1994, tinha eu, né, Gilson Lima, Sueli Santos e Joselito Santos, que levavam a programação das 6 da manhã às 7 da noite, quando era encerrada a programação com a Voz do Brasil. Não funcionava dessa forma e o Pedro Paulo Tormena ele foi assim, muito feliz nessa situação, porque ele já tinha implantado a Rádio Regional do Cícero Dantas. Um pouco antes foi implantada a primeira Rádio Regional do Cícero Dantas, apesar da concessão daqui para Jeremoabo ter saído primeiro, o Cícero Dantas inaugurou a sua rádio primeiro. Eu acho que pertencia, não estou enganado, pertencia a Fernando, foi deputado, chegou a ser deputado estadual, não sei se com mais alguns sócios, e foi adquirida pela igreja, também lá em Cícero Dantas. Então a equipe de Cícero Dantas foi montada primeiro, que contava com Ângela Santana, Bebeto, Ramos Filho, era Almir de Castro, né? Basicamente era a equipe lá da Rádio Regional de Cícero Dantas, que também ela foi muito importante na formação dos profissionais de comunicação aqui de Jeremoabo, porque eles já tinham know-how vindo de Juazeiro, a equipe basicamente era de Juazeiro, era formada por pessoas de Juazeiro e de Petrolina, então eles já vinham com esse know-how das emissoras do Vale do São Francisco, e trouxe um pouco para isso. Então, o que a gente começou a aprender, já começou a aprender com eles, com pessoas que já tinham essa experiência, e trouxe para cá, e foi muito feliz aí o Pedro Paulo na ideia dele de formar uma equipe totalmente aqui da cidade de Jeremoabo, né, com profissionais que, né, não é por eu estar no meio, mas era uma equipe de muito respeito, e por muitos anos foi o grande sucesso, a grande marca da Rádio Vaza Barris. Aqui na Jeremoabo FM, né, eu recebi o convite para vir fazer parte da equipe, não conhecia ninguém da equipe, com exceção de Márcia Penedo, né, e os outros, alguns eu conhecia de vista, né, mas não tinha aproximação no mundo do rádio, apenas com Márcia, que já tinha trabalhado comigo lá na Vaza Barris. Então a equipe estava sendo montada por Neilton Costa, que era um cara que veio com muita experiência de Aracaju, para montar a emissora, e também para montar a equipe, um cara que tem know-how de acho que TV Sergipe e tal. Então, eu tenho um cara com muito potencial, e foi quem garimpou a equipe aqui. Os profissionais começaram a fazer teste aqui, e ele garimpou a equipe que iria ao ar aqui na Jeremoabo FM. Então, eu já cheguei depois, da equipe já estava formada, participei da primeira reunião quando a rádio já ia para o ar, aqui, e foi quando eu vim conhecer o restante da equipe. Então, nessa equipe tinha Cristina Fã, tinha Márcia Penedo, Tony Silva,
Márcio Lima e eu. Né? Foi a primeira equipe, aí pronto, nós que levamos a primeira programação ao ar da Rádio Jeremoabo FM. Né? E foi um grande sucesso, né? Porque, primeiro, já operando em FM, né? Em frequência modulada, né? Que já era um ganho muito grande, e com o propósito de fazer algo diferente do que se fazia, não só aqui em Jeremoabo, mas como também em toda a região. Era uma rádio onde as pessoas, né, deveriam ter vez e voz, porque só assim era possível a gente estabelecer, né, a cidadania de modo efetivo aqui em Jeremoabo e também nas cidades da região. A gente costuma dizer aqui que há um marco muito grande na comunicação jeremoabense, na comunicação da região e, sobretudo, na formação da cidadania, dos direitos, né, do cidadão aqui na nossa região, antes e depois da Jeremoabo FM. Então nós abrimos os nossos microfones, né, para todas as religiões, para todas as opções sexuais, abrimos os microfones para todos os políticos, oposição, situação, independente de partido, todos aqui sempre tiveram vez e voz, né, o que tornou o jornalismo, esse jornalismo diferenciado e de tanta credibilidade em toda a região. Então, o nosso meio de comunicação está aí. Né? Eu vou fazer caminhando aí para 32 anos de rádio aqui no município de Jeremoabo, graças a Deus, há mais de 16 aqui na nossa Jeremoabo FM, que foi ao ar, como já disse, em 1º de dezembro de 2008, né? Nós colocamos a Jeremoabo FM em definitivo no ar pela primeira vez. Então, meio-dia eu vou trazer uma matéria, né, como já disse, feita por Romário Evangelista com Antônio Manuel, sobre a primeira concessão de rádio aqui em nossa cidade, como os primeiros passos na comunicação radiofônica foram acontecendo. Hoje, naturalmente, que estamos já um pouco diferenciados do que foi há 16 anos atrás, do que foi há 30 anos atrás, a internet trouxe um nuance bem interessante para o rádio, e a gente, que não é besta nem nada, o rádio pegou o que a internet tinha e tem de melhor para agregar ainda mais conteúdo à sua programação. Então ficou essa programação aí um pouco diferenciada, nem só rádio antiga, mas nem só televisão moderna, e o rádio não morreu, e o rádio se refez, e o rádio continua ainda o maior meio de comunicação do Brasil e do mundo, né? Graças a Deus. Quando se pensou que o rádio iria morrer, né, o rádio ressurgiu aí das cinzas com força total, né? Hoje, a primeira emissora de rádio, que quando foi conseguida, naquela época, era a base, a maioria das emissoras era AM, né? Então foi conseguida a AM, e posteriormente, né, com o definhamento do rádio AM, o Ministério das Comunicações entendeu que era preciso transformar as rádios antigas em rádio AM, porque senão elas iriam todas acabar definhando e iam acabar de vez. E foi isso que aconteceu, e está aí. O rádio, as emissoras que estavam em FM, em AM aí com muita dificuldade, passaram a operar na faixa de FM, e estamos todos sobrevivendo, claro, né? Quem sobrevive melhor, quem tem maior competência, mas todos acabam sobrevivendo. Agora são 7 horas mais 28 minutos aqui na sua Jeremoabo FM, 7h28. Já podemos ir para o intervalo?